hoje para falar a respeito do MEI. Muita gente, no início ele era mais febre, né? Todo mundo queria participar do MEI, queria ter um MEI porque era mais fácil. Eu mesmo cheguei a transformar, nem sei a quantidade de MEIs em ME. Porque a pessoa achava que era muita facilidade, mas na hora de comprar ela encontrava dificuldade. Porque o MEI tem uma dificuldade, tem um limite, né, de crédito. Então eu vou falar para vocês hoje quais as desvantagens de você ser MEI. Primeiro, se você trabalha de carteira assinada e você tem um MEI, se você for desligado dessa empresa, você não tem direito ao seguro-desemprego. Porque o seguro-desemprego, ele já é bem claro. Quando a gente assina, né, o comunicado de dispensa, é informado lá que a gente não tem outro meio de subsistência. E o MEI é um CNPJ, é uma empresa. Então, se você tem uma empresa, você tem um meio de sobreviver sem o emprego anterior, que você não está mais trabalhando nele. Então, fique atento, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, de que não é vantagem você ser do MEI. O segundo ponto é que você tem aposentadoria limitada e também todos os seus valores que são declarados, eles são limitados a um salário mínimo. Então você não pode fazer várias, né, ou complementações, ou vários depósitos, ou ter um depósito aqui e outro ali, porque na hora de pesar na balança, o que vai valer é o fato de você ser MEI. Então é importante que você pense muito nessa situação. Terceiro, burocracia para conseguir alvará. Porque o MEI, quando ele sai aquela folhinha, ele já informa lá que ele substitui o alvará até que o fiscal solicite, né? Lá no finalzinho está passando essa informação. Então, quando a batida do fiscal, né, quando ele aparece para verificar, seja você trabalhando com questão de beleza, ou trabalhando com pet, trabalhando com alimentação, né, fornecendo marmita, ou sendo um restaurante mesmo, né, um pequeno restaurante. Então, isso tudo exige vários alvarás. Um deles é o da vigilância sanitária. Então, você tem muita dificuldade. Por quê? Porque o MEI pode ser feito no mesmo endereço da casa da pessoa, do dono. E às vezes ele está cozinhando na cozinha de casa. E a exigência que vai ser feita para ele vai ser a mesma feita para outras pessoas. Outra, tem um salão de beleza, mas o salão de beleza funciona com uma portinha que você abriu na frente da tua casa. Precisa ter o alvará da vigilância sanitária também. Ou então, pet, mexeu com bicho, com saúde e com comida, precisa ter o alvará sanitário. E aí, após ele, o alvará de funcionamento da prefeitura. Eles são alvarás, eu não diria que são alvarás difíceis, mas eles são bem criteriosos, porque eles estão avaliando o final do seu negócio, né? Não o final de encerramento, mas a quem você quer alcançar com o seu negócio. Então, se você faz uma comida, por exemplo, o arroz, o feijão, você cozinha às 6 da manhã, né? Para dar tempo de ir fazendo as outras coisas. Se você não acondiciona bem esse feijão, você pode perder, por exemplo, essa alimentação que você comprou. Né? Se você não acondiciona bem o arroz, a salada, né? Se você não tem um acondicionamento que seja ideal, que seja adequado, você vai ter problemas com relação a isso. Também o espaço para quem trabalha com spa, para quem trabalha fazendo massagem, quem trabalha, enfim, fazendo cabelo, fazendo unha, tudo isso é necessário. E com o animal, nem se diga. Eu costumo dizer que hoje a exigência, né, a vigilância ambiental, ela acaba sendo um pouco mais até criteriosa do que para mexer com gente. Então, se um bichinho morrer, ele tem muito mais valia, digamos assim, em relação à multa, em relação à reparação, do que um próprio ser humano. Então, tenha muito cuidado com relação a isso, né? Muito cuidado quando for abrir algum negócio que se refira a esse tipo de situação, certo? Outra coisa. Existe um limite de faturamento, que hoje do MEI é de R$ 6.500 por mês, chegando a R$ 81 mil no ano. Só que o problema é que você pode ter esse faturamento, mas com apenas um funcionário. Né? O MEI só te permite ter um funcionário. Tem até um projeto de lei sancionando aí para ver se consegue aumentar essa quantidade, mas até então é um funcionário. Então, se você só pode ter um funcionário trabalhando para você e você tem toda essa carga para poder apresentar, algum vai ser informal, né? Algum funcionário vai ser informal. E aí você corre o risco de ter problema na justiça. Enfim, são situações que vão acarretando uma após a outra, né? E a outra coisa é que você não pode ter sócio. Então, marido e mulher, por exemplo, não podem trabalhar juntos. Ou é um ou é outro. E essa situação toda é importante que seja analisada, é importante que seja verificada, para que não haja lá na frente um atrito, como um cliente até conversou comigo outro dia, né? Que ele foi, me parece que na prefeitura ou no Sebrae, não lembro. E aí falaram para ele, rapaz, você tem esse MEI há tanto tempo, toma vergonha na cara, procura um contador para ajeitar a sua vida, né? E ele veio até mim pra gente poder resolver.
E graças a Deus a gente conseguiu resolver a situação dele. Então tem algumas coisas que inevitavelmente você vai passar pela mão de um contador. Talvez você não passe para abrir a empresa, talvez você não passe para trocar a atividade da empresa, mas na hora do alvará vai agarrar. Né? Na hora de você conseguir as autorizações, também vão agarrar. Então é importante, muito importante, que você pense muito se o seu intuito é de abrir realmente um MEI ou se você quer abrir uma ME, que é uma microempresa. Ela tem um custo um pouco maior para abertura e tem também os valores mensais a serem pagos por um contador, para um contador, né? Para que possa administrar aí todo o seu negócio e passar para você só o resultado. E se você, de repente, não quer, por conta disso, né, por conta de ter um contador, de precisar de um contador, eu te sugiro analisar um pouquinho, verificar a situação em que você se encontra e analisar se vale a pena você ser um MEI, tá bom? Bom, gente, muito obrigada mais uma vez pela atenção, tudo de bom pra vocês e vamos correndo na frente sempre, porque atrás vem gente. Até mais!